aí, pessoal, professor Lohan de matemática aqui. Nós vamos fazer a correção das 4 semanas do PET de nivelamento de matemática. Tudo bem? Lembrando que essa matéria é semelhança de triângulos. Então vamos lá. Atividade 1. Determine o valor de x. Então aqui tem a figura para a gente determinar o x. Lembrando que a gente trabalha com razão e proporção quando a gente vai trabalhar na semelhança de triângulos. Então, aqui, ó, usando a semelhança de triângulos, vamos somar a base aqui, ó, 0,8 mais 3,2. Dá um total de 4 metros. Então, x está para 4 metros, assim como 1,6 está para 0,8. O que eu fiz? Ó, x está para 4 metros, assim como 1,6 está para 0,8. Multiplicando cruzado, 0,8 vezes x, 0,8x. 4 vezes 1,6, 6,4. X, o 0,8 está multiplicando, ele passa dividindo. 6,4 dividido por 0,8, o resultado é 8. Então, x é igual a 8 metros. Número 2. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se à tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então, primeiramente, vamos transformar as medidas aqui para a gente trabalhar na mesma unidade de medida. Então, 1,80 é a mesma coisa que 180 centímetros, 2 é a mesma coisa que 200 centímetros. Então, regra de 3. 1,80 está para 60 centímetros, x está para 200. Então, 60 vezes x, 60x. 180 vezes 200, 36 mil. 36 mil dividido por 60, 600 centímetros. Então, o poste tem altura de 600 centímetros. Mais tarde, o poste que tinha 200 centímetros de sombra diminuiu 50. Então, ele passou a ter 150 centímetros. Então, como que fica? 600 está para 150, assim como 180 está para x. 600 vezes x, 600x. 180 vezes 150, 27 mil. 27 mil dividido por 600, 45 centímetros. Então, depois da sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir 40 centímetros, 45 centímetros. Letra B. Certo, pessoal? Então, essas foram as atividades da semana 1. Vamos para a atividade da semana 2. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra de um edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, 1,60. Media 0,2 metros. Qual é a altura desse prédio? Então, basta a gente fazer 7 está para x, assim como 0,2 está para 1,6. 0,2 vezes x, 0,2x. 7 vezes 1,6, 11,2. 0,2 está multiplicando, passa dividindo. 11,2 dividido por 0,2, 56 metros. Letra B. Atividade 2. Para medir a altura de um edifício, o zelador usou de um artifício. Mediu a sombra do prédio, obtendo 6 metros. No mesmo instante, mediu a própria sombra, obtendo 0,2 metros. Como a altura do zelador é 1,60, qual é a altura do prédio? Então, 1,60 está para h, ou x, igual a 0,2 está para 6. 0,2 vezes h, 0,2h. 1,60 vezes 6, 9,6.
O 0,2 está multiplicando, ele passa dividindo. 9,6 dividido por 0,2, 48. Então, a altura do prédio é 48 metros. Letra C. Então, agora a gente vai corrigir a semana 3. Vamos trabalhar aqui com Teorema de Pitágoras. Atividade 1. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? A escada é a minha hipotenusa. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 15 vezes 15, 225. 64 mais 225, 289. Extraímos a raiz. Raiz de 289 é 17. Letra D. Atividade 2. O esquema abaixo representa o projeto de uma escada de 5 degraus. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Então, primeiramente, a gente tem que descobrir o comprimento do corrimão horizontal aqui, né? Então, basta a gente pegar os 24 centímetros e multiplicar por 5. Total, 120 centímetros. Então, aqui eu tenho 90 de altura, 120 centímetros de base. O meu corrimão aqui é a minha hipotenusa. Basta usar Pitágoras. Então, como que vai ficar aqui? 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Dá um total de 22.500. 22.500 extraindo a raiz, 150 centímetros. Lembrando que 150 centímetros é aqui. Então, temos que somar com esse 30 mais esse 30. Dá um total de 210 centímetros. Mas o exercício, ele pediu em metros. Então, a gente converte. 210 centímetros é a mesma coisa que 2,1 metros. Letra E. Atividade 3. Uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros e a ponta quebrada 9 metros da base, qual é a medida da outra parte da árvore quebrada? Então, basta também a gente trabalhar com Pitágoras. Então, a ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. A ao quadrado é 144 mais 81. A ao quadrado é 225. Raiz de 225, 15 metros. Letra C. Atividade 4. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então, basta a gente usar também Pitágoras. AC ao quadrado é igual a AB mais BC ao quadrado. Lado AB mede 4 metros, lado BC 3 metros. 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5 metros. Letra A. Então, agora a gente vai trabalhar a semana 4. Vamos trabalhar com ângulos notáveis. Vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente. Atividade 1. Um retângulo ABCD com 10 centímetros de comprimento foi dividido em duas partes por sua diagonal AC, conforme mostra a imagem a seguir. Sabendo que o ângulo CAB de 30 graus, qual é o comprimento da diagonal? Pediu para usar raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então, basta a gente usar aqui. Cosseno de 30 graus é igual ao lado CA sobre a altura. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, igual a 10 sobre H. Então, fica H, 20 sobre raiz de 3. Quando temos raiz de 3 no denominador, nós temos que racionalizar. Então, fica
Racionaliza no numerador, racionaliza no denominador. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Expoente da potência com o índice da raiz a gente corta, sobra 3. Lembra lá no exercício que eles pediu para raiz de 3 ser aproximadamente 1,7? Então, é 20 vezes 1,7 sobre 3. Resultado, 11,33. Letra A. Atividade 2. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião é... Então, o que foi falado está aqui em forma de triângulo interpretado. Então, como que vai ficar? Seno de 30, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é igual a x sobre 1.000. Seno de 30 é a mesma coisa que meio, igual a x sobre 1.000. 2 vezes x, 2x. 1.000 vezes 1, 1.000. 1.000 dividido por 2, 500 metros. Letra B. Atividade 3. Um terreno tem a fórmula de triângulo retângulo. Algumas das suas medidas estão indicadas em metros. Determine o lado A. Então, ele pediu o lado A. Se ele pediu o lado A, é a hipotenusa. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Seno de 60. Seno de 60 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, como que vai ficar aqui? Seno de 60 é 12 raiz de 3 sobre A. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a 12 raiz de 3 sobre A. Multiplicando cruzado, A vezes raiz de 3, A raiz de 3. 2 vezes 12 raiz de 3, 24 raiz de 3. A é igual a 24 raiz de 3 sobre raiz de 3. Mais uma vez, temos raiz no denominador. Então, vamos racionalizar numerador e denominador. 24 raiz de 3 vezes raiz de 3 é 24 vezes 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, dá 24 vezes 3, 72. 72 dividido por 3, 24. Então, A mede 24. Poderia cortar aqui, ó, as raízes? Poderia, mas eu quis trabalhar a racionalização com vocês. Mas eu poderia cortar direto aqui, raiz de 3 com a raiz de 3, porque ela está multiplicando, então eu poderia simplificar, sobraria o 24. Mas eu quis trabalhar a racionalização e a multiplicação com vocês. Tudo bem? Atividade 4. Qual é o valor de R na equação? Cosseno de 60 menos seno de 30 sobre tangente de 45. Cosseno de 60 é meio. Seno de 30 é meio. Meio menos meio, 0. Tangente de 45 é 1. 0 dividido por 1, 0. Letra B. Então é isso, pessoal. Eu tentei ser mais rapidinho para o vídeo não ficar longo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção, dessa aula. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, tá certo? Até a próxima aula, professor Lohan se despedindo. Tchau para vocês.